Olá, meus amigos, com grande alegria eu estou aqui de volta para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Código Penal. Nessa ocasião nós iremos estudar o artigo 7º e seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele fala que, nos casos do inciso 2, já foi estudado, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então vamos relembrar o que diz o inciso 2. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiro e os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Isso é o que nos traz o seu inciso 2. Então, a aplicação da lei brasileira ela vai depender do concurso, certo? Do concurso de algumas condições. E quais são essas condições? Essas condições nós vemos lá no parágrafo 2º do artigo 7º, que é quando entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, o parágrafo 2º ele traz algumas condições para que seja aplicado a lei brasileira, tá certo? Para ficar um pouco mais claro isso, para que fixe um pouco mais nosso entendimento, vamos fazer a leitura da doutrina. Nessa ocasião, iremos estudar Rogério Greco. Ao contrário do princípio da territorialidade, cuja regra geral é a aplicação da lei brasileira àqueles que praticarem infrações penais dentro do território nacional, incluídos aqui os casos considerados fictamente como sua extensão, o princípio da extraterritorialidade preocupa-se com a aplicação da lei brasileira às infrações penais cometidas além de nossas fronteiras, em países estrangeiros. Explica a aplicação da lei penal brasileira a crimes praticados fora do nosso país. Extraterritorialidade incondicionada, como o próprio nome sugere, é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro, sem que, para tanto, seja necessário o concurso de qualquer condição. O que o autor quis dizer com isso? Há casos que independem de condição. Foi praticado no estrangeiro, será aplicada a lei brasileira, independente de qualquer situação. Será aplicado. A isso chamamos de extraterritorialidade incondicionada. Por sua vez, como o nosso estudo de hoje, o parágrafo 2º do artigo 7º traz, existem hipóteses que a lei traz condições para que seja aplicada a lei brasileira, tá certo? Então, a extraterritorialidade condicionada encontra-se prevista no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal, que diz sujeitar-se à lei brasileira embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, se foi praticado no estrangeiro, o agente ele entra no território nacional, ou o fato é punível também no país em que foi praticado, não ter sido agente absolvido no país estrangeiro, dentre esses exemplos que menciona o parágrafo 2º do artigo 7º, será aplicada a lei brasileira. Agora, para reforçar um pouco mais o nosso entendimento, vamos fazer a leitura de Fernando Capês. Parágrafo 2º. Esse parágrafo enumera algumas condições que não são de punibilidade, mas de procedibilidade. Assim, o início da persecução penal, nas três hipóteses do inciso 2, fica subordinado. Ou seja, o inciso 2 do artigo 7º, que fala que os crimes que
e por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou que são praticados por brasileiros, ou praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados, eles ficam condicionados às condições que o parágrafo 2º nos traz, tá certo? É isso que Fernando Capês nos traz na sua doutrina, que o início da persecução penal, nas 3 hipóteses do inciso 2, fica subordinado às condições, tá certo? Que estão no parágrafo 2º do artigo 7º, tá certo? Então, é interessante, né, que essas condições, como por exemplo, o que traz ali, né, entrar o agente no território nacional, tanto faz o modo de entrada, tá certo? Se a entrada foi legal, clandestina, a sua saída não vai prejudicar o andamento da ação penal. Então o agente, ele ingressou no nosso território, tá certo? Ele vai ser punido, vai ser aplicada a lei brasileira, tá certo? Então a gente tem que relembrar isso, tá certo? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Se no Brasil o fato é punível, mas o agente praticou o fato em outro país, onde lá é lícita a atitude que ele praticou, então ele não vai ser punido, tá certo? O fato ele tem que ser punido também no país em que foi praticado, não basta ser punido apenas no Brasil, tá? Caso contrário, é inaplicável a lei penal brasileira, tá bem? Também é interessante relembrar que o crime precisa, tá, estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição e, se não for autorizado, é inaplicável a lei penal brasileira, tá bem? Meus amigos, uma outra questão que eu gostaria de trazer para os senhores é a comparação do nosso Código Penal com o Código Penal Militar. Nós vimos que o Código Penal, ele traz ali, né, essas questões da extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada, que nós estudamos hoje. O Código Penal Militar, ele tem algumas diferenças. Vejamos elas. Vejamos. Adota o Código Penal Militar a incondicionalidade da extraterritorialidade, significando não haver qualquer obstáculo para a aplicação da Lei Penal Militar Nacional ao crime cometido fora do território brasileiro. Ou seja, ele é diferente, não traz condições para a aplicação da Lei Penal Militar. Então, continuando também com a doutrina. O Código Penal Militar estabeleceu como regra que a Lei Penal Militar acompanha os militares brasileiros, estaduais ou federais, onde quer que estes se encontrem, no cumprimento de sua missão constitucional, seja no território nacional ou fora do território nacional. Então nós vimos algumas condições que a lei penal brasileira traz no parágrafo 2º do artigo 7º para a aplicação da lei penal, questões a respeito da extraterritorialidade condicionada, aprendemos, e também fizemos essa comparação com o Código Penal Militar, onde ele traz no seu texto legal a questão da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, as condições que nós temos no Código Penal, nós não temos no Código Penal Militar. Meus amigos, espero que tenha ficado claro essa questão, esse comparativo entre direito penal e direito penal militar. Um grande abraço e nos vemos na próxima.